A história de hoje começa com uma chamada telefônica. É a história de como uma chamada da minha ex-sogra, 3 meses após o meu divórcio, abalou a minha vida até aos alicerces e devolveu ao seu lugar tudo o que pertencia a um passado atroz. Se a história lhe parece interessante, por favor, subscreva o canal e coloque um gosto. O seu pequeno apoio é uma grande força para nós. Numa pacata tarde de domingo, o toque do telemóvel quebrou o silêncio. Eu estava sentada na varanda com uma chávena de chá de tilha quente com mel nas mãos, absorta nas páginas de um livro que tinha deixado a meio. Era uma sensação de paz tão estranha que não me tinha atrevido a sonhar com ela nos últimos 5 anos. O ecrã do meu telemóvel iluminou-se, mostrando um número desconhecido, mas assustadoramente familiar. Franzi o sobrolho, hesitei por um instante e deslizei o dedo para atender. Estou? Do outro lado da linha, uma voz de mulher, aguda e nervosa, atingiu os meus tímpanos, misturada com o som de sirenes de ambulância e gritos de pessoas. Sofia, vem agora mesmo para o Hospital de Santa Maria. O Marco teve um acidente de viação. É muito grave. O médico diz que tem de o operar de urgência. Mas precisamos de 35 mil euros para o depósito. Traz o dinheiro rápido e salva o teu marido. Se não te despachares, será tarde demais. Fiquei gelada por um momento. Aquela voz arrogante e imperiosa, eu a reconheceria mesmo que me tornasse cinzas e desaparecesse. Era a minha ex-sogra, a Dona Piedade. Mas um momento, teu marido, do que é que ela está a falar? Pousei a chávena de chá sobre a mesa e ouviu-se um ligeiro tilintar. Respirei fundo, esperando que o suave aroma do chá de tilha acalmasse os batimentos do meu coração, alterado pela surpresa. E então soltei uma gargalhada, um riso leve, tingido de escárnio, mas carregado de um desprezo que chegava até ao céu. Desculpe, acho que se enganou no número, respondi com uma voz tão serena que se tornava gélida. Ou será que a idade lhe está a afetar a memória? Houve uma pausa do outro lado da linha e depois explodiu um grito ainda mais forte, como se quisesse estilhaçar o altifalante do telemóvel. O que estás para aí a dizer? Sou a tua sogra, a mãe do Marco. O teu marido está a morrer, a sangrar nas urgências. És a mulher dele, por isso arranja o dinheiro e salva-o. 35 mil euros. A cifra que saiu da sua boca soava tão leve como uma pena. Acaso me considerava uma máquina de imprimir dinheiro? Ou ainda pensava que eu era a mesma Sofia ingênua e oprimida de há 3 meses? Levantei-me e aproximei-me do parapeito, observando as pessoas que se apressavam nos seus afazeres lá embaixo. A brisa do entardecer revolveu-me o cabelo. Senti o aroma da liberdade. Uma liberdade ganha com sangue e lágrimas. Dona Piedade, disse, chamando-a pelo nome, sem usar já o antigo título de sogra. Acho que deveria tomar umas vitaminas para a memória. Já passaram 3 meses desde que o juiz proferiu a sentença de divórcio. O seu filho, o senhor Marco, e eu já não somos nada. Que me importa a mim que ele morra, que viva, que tenha um acidente ou que esteja doente, para que a senhora me peça para lhe levar 35 mil euros. Com que direito? E quem é a senhora para m'o pedir? Do outro lado da linha, a sua respiração ofegante era claramente audível. Devia estar em choque, talvez surpreendida por a sua submissa ex-nora se atrever a responder-lhe, ou pela minha frieza, ou talvez porque se dava conta de que a sua autoridade ilusória se tinha desvanecido como uma bolha de sabão. Tu, como te atreves a falar-me assim? Apesar de tudo, partilharam a cama durante anos. Há um afeto pelo meio. É o meu filho. Acaso podes vê-lo morrer sem te imutares? Mulher desalmada, vou contar a toda a gente a tua verdadeira face. Começou com a sua habitual série de ameaças e chantagens emocionais. Eu sorri. Agora era um sorriso tingido com um pouco da amargura do passado. Afeto? Atreve-se a mencionar-me essa palavra?
Pensou no afeto naquela noite de tempestade quando a senhora e o seu filho me expulsaram de casa? Pensou no afeto quando seu filho me agrediu até me deixar a cara cheia de nódoas negras por defender aquela jovem amante dele? Pensou no afeto quando, durante o processo de divórcio, o incitou a ocultar todos os bens para que eu me fosse embora com as mãos a abanar e com uma filha pequena? Fiz uma pausa, engolindo o nó amargo que se me formava na garganta. Parecia que as feridas do coração, que eu julgava já curadas, voltavam a sangrar sob as suas unhas, mas já não doía. Apenas me parecia ridículo, Dona Piedade. Ouvi dizer que o seu filho está prestes a casar-se de novo, não é verdade? Com essa tal Valéria, tão bonita e competente. Dizem que é de boa família e que traz no ventre esse neto varão que tanto anseiam. Por que não lhe liga a ela? Ela tem muito dinheiro. Peça-lhe que traga o dinheiro para salvar o seu futuro marido. Não faça o ridículo ligando à ex-mulher. O outro lado do telemóvel mergulhou no silêncio. Apenas se ouvia a sua respiração agitada e o ruído caótico do hospital. Devo ter acertado em cheio. Seguramente algo tinha acontecido a essa magnífica futura nora para que, engolindo o seu orgulho, me ligasse a mim, a quem considerava lixo. A Valéria, essa rapariga. A voz da Dona Piedade quebrou-se de repente, perdendo toda a sua força e arrogância. Essa rapariga desapareceu com todo o dinheiro. Rogo-te, por favor, só por esta vez, salva o Marco. Suplico-te. Lamento, mas não sou nem uma santa nem um banco de caridade. Esses 35.000 euros são para criar a minha filha. Sim, essa mesma neta a quem a senhora uma vez chamou rapariga inútil. Vou desligar. Carreguei no botão de terminar chamada com firmeza. O ecrã ficou preto e o interminável apito pareceu cortar o último laço que me unia àquela família infernal. Deixei-me cair na cadeira. As minhas hands ainda tremiam ligeiramente, não de medo, mas pela ira contida durante tanto tempo que agora emergia. Apenas 3 meses desde que saí pela porta daquela mansão. Devem ter pensado que eu estaria a morrer num qualquer cubículo miserável, que voltaria a arrastar-me de joelhos para suplicar o seu afeto. Mas a vida é imprevisível. A Sofia de hoje já não era a Sofia de ontem, e o Marco, o homem que me traiu por outra mulher, agora jazia ali, à espera da morte, abandonado por essa mesma amante. O karma soa como uma palavra etérea, mas haverá alguma outra que neste momento se manifeste de forma mais clara e cruel na realidade. Bebi um gole de chá de tilha. A doçura do mel e o ligeiro amargor da infusão misturaram-se na minha língua. Recordei o dia, há 5 anos, em que pisei pela primeira vez a casa da Dona Piedade como sua nora. Naquela altura, eu também acreditava ingenuamente na palavra família. Dediquei todo o meu coração, o meu dinheiro e a minha juventude àquele lar. E o que recebi em troca? Uma traição vil e um cálculo cruel que me gelou até aos ossos. Podem acreditar? Eu, que ganhava 3.500 euros por mês, tive de entregar a minha conta bancária inteira à minha sogra, e todas as manhãs recebia apenas 10 euros para ir às compras. Que uma esposa que deu tudo pelo marido não se deu conta de que ele a andava a enganar em segredo durante 2 anos, dentro daquela mesma casa. E o cúmulo da desvergonha. Tentaram vender-me para conseguir dinheiro para sustentar a amante. A história da minha vida, o meu casamento cheio de lágrimas e a minha deslumbrante transformação para me vingar da maneira mais civilizada apenas começou. O que a Dona Piedade acabou de dizer ao telemóvel é só a ponta de um iceberg gigantesco. Por que é que o Marco chegou a esta situação? Qual é a verdadeira identidade da amante Valéria? E o que fiz eu para lhes abrir os olhos? A chávena sobre a mesa já tinha arrefecido, mas o travo amargo da chamada continuava a impregnar a minha língua, cada canto da minha memória. Fechei os olhos e entreguei-me à brisa do entardecer. O tempo recuou
5 anos. Ao dia em que eu, com 25 anos, cheia de fé no amor e de vitalidade, entrei feliz na casa da Dona Piedade, vestida com um imaculado vestido de noiva. Nesse dia, toda a gente disse que eu tinha feito um bom casamento. O meu então marido, Marco, tinha um aspecto intelectual e pacato e era o filho único de uma família com uma moradia no Restelo, uma boa zona de Lisboa. Eu, embora vinda da província de Coimbra, tinha me licenciado com excelentes notas numa universidade de prestígio e trabalhava como diretora de marketing com um ordenado que todos invejavam. Mas, aos olhos da minha família política, eu não era mais do que uma revista. Mas, como se costuma dizer, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aquela casa de aparência perfeita era, na realidade, uma prisão sufocante que aprisionou a minha juventude e a minha liberdade. Na mesma noite de núpcias, sem sequer ter desfeito os presentes, a Dona Piedade chamou-me à sala. Sentada numa cadeira de madeira nobre e entalhada, entregou-me um papel cheio de regras familiares com um rosto impassível. Sofia, é uma grande bênção que tenhas entrado na nossa família como nora. Vou dizer-te de antemão como te deves comportar. Nesta casa somos poucos e o pai do Marco faleceu cedo, por isso criei o meu filho sozinha. Por isso, não suporto ver o meu filho a sair a perder. A partir deste mês, vou gerir os vossos ordenados, o teu e o do Marco. Fiquei atônita e gaguejei. Como? Mas, sogra, já somos adultos. Queremos gerir o nosso dinheiro, fazer as nossas despesas e poupar. Poupar o quê? Cortou a Dona Piedade com voz afiada. Vocês, os jovens, assim que têm dinheiro, gastam-no à maluca. Eu giro por vosso bem. Quando tiverem uma necessidade importante, eu dou-vos. Ou estás preocupada que eu fique com ele? O Marco está de acordo. Uma esposa deve obedecer ao seu marido. Olhei para o meu marido, esperando que me defendesse, mas o Marco mantinha a cabeça baixa, a descascar uma maçã. Deixa isso com a minha mãe, querida. Ela fala-a melhor que tu. Não sejas tão calculista com a minha mãe. As suas palavras foram como um balde de água fria. Mas como era recém-casada e queria viver em paz, engoli as lágrimas e entreguei-lhe a minha conta bancária. E esse foi o princípio da minha conversão numa empregada de luxo sem salário. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, tinha de me levantar ao amanhecer para limpar a espaçosa moradia de 4 andares e ir ao mercado preparar o pequeno almoço. A Dona Piedade era muito exigente. O caldo do cozido à portuguesa tinha de ser feito com os ossos da noite anterior e os legumes tinham de ser lavados folha por folha. Depois, saía a correr na minha mota para a empresa, onde trabalhava freneticamente sob a pressão de ser chefe de equipa. À tarde, quando os meus colegas me propunham ir a um spa ou a um café, eu tinha de correr para casa para chegar a tempo para o jantar. O Marco, ao voltar do trabalho, sentava-se no sofá com as pernas cruzadas, a ver televisão, à espera que a mesa estivesse posta. A Dona Piedade voltava de fazer exercício e queixava-se de qualquer grão de pó na escada, ou se a sopa estava insossa ou salgada. O mais humilhante era o tema do dinheiro. O meu ordenado era de 3.500 euros, o do Marco 1.700 euros, e estava tudo no cofre da Dona Piedade. Todas as manhãs dava-me exatamente 15 euros, 5 para o meu almoço e transporte e os outros 10 para as compras do jantar para 3 pessoas. Administra-o bem e não o desperdices em parvoíces, advertia-me, olhando para as notas como se temesse que eu as roubasse. 10 euros para o jantar de 3 pessoas numa cidade cara como Lisboa. Tinha de queimar os miolos, ir ao mercado da Ribeira de madrugada e regatear por um peixe ou uns legumes. Alguns dias, para lhe comprar um frango para um bom caldo para o meu marido, eu saltava o almoço e enchia o estômago de água para compensar a despesa. Uma vez, para o jantar de Natal da empresa, precisava de um vestido. Abri o armário e só encontrei roupa velha da universidade.
Armei-me de coragem e pedi à Dona Piedade 150 euros para um vestido novo. Ela olhou para mim como se eu lhe estivesse a pedir para assaltar um banco. Um vestido para seduzir quem? Se já estás casada, veste qualquer coisa. 150 euros é o valor das compras de um mês para alguns. Não sejas tão esbanjadora. Senti-me tão humilhada que corri para o meu quarto a chorar e queixei-me ao Marco. Ele, que estava a jogar um videojogo, franziu o sobrolho, aborrecido por me ouvir. Não faças tanto escândalo por um vestido. A minha mãe tem razão. Deixa de ser tão superficial. Para mim, ficas bem até de pijama. Nesse momento, dei-me conta de que o meu marido não só era um cobarde, mas também cruelmente insensível. Estava habituado à proteção da sua mãe e dava como certa a minha servidão. Aos seus olhos e aos da sua mãe, eu não era mais do que uma máquina de fazer dinheiro e um robô doméstico sem desejos nem sentimentos. Pensei em divorciar-me então, mas 2 linhas claras apareceram no teste de gravidez. O bebê, que chegou no momento mais desesperado, tornou-se a corda que me atou àquele inferno. Consolei-me a mim mesma. Força, aguenta mais um pouco pelo bebê. Quando o neto nascer, a Dona Piedade mudará e o Marco amadurecerá. Mas estava enganada. O meu silencioso sacrifício, longe de ser respeitado, foi pisado sem piedade com o aparecimento de uma terceira pessoa. Ela entrou e destruiu a fachada de falsa felicidade familiar. Quando a minha filha Lúcia fez 2 anos, houve uma pequena mudança na vida profissional do Marco. Foi promovido a chefe de secção. O seu ordenado não subiu muito, mas os jantares com clientes e as reuniões com parceiros começaram a ser frequentes. Comecei a notar uma mudança estranha no meu marido. O Marco preocupava-se mais com a sua aparência. Punha perfume sempre que saía e, sobretudo, não se separava do telemóvel. Mudou a palavra passe, deixava-o sempre virado para baixo e frequentemente ia para a varanda à meio da noite para falar em sussurros. A minha intuição de mulher alertava-me para um mau presságio, mas sempre que lhe perguntava, o Marco negava tudo. Deixa de ser tão desconfiada. Já tenho estresse suficiente no trabalho para que em casa me interrogues como uma polícia. Onde é que se supõe que eu vou descansar? A Dona Piedade, ao ver as nossas discussões, punha-se sempre do lado do seu filho. Ele mata-se a trabalhar lá fora para te sustentar a ti e a tua filha, e tu ficas com ciúmes como uma criança. A mulher ciumenta é a mais tola. Mais uma vez, engoli a minha raiva e guardei silêncio. Até que um dia, enquanto o Marco tomava banho, vi por acaso uma mensagem que apareceu no seu ecrã de bloqueio. Querido, vem esta noite. Tive saudades tuas. O nosso bebê também tem saudades do papá. A remetente era Valéria, secretária. Senti que o mundo me desabava em cima. O nosso bebê. Significava que o Marco tinha outro filho. Com as mãos a tremer, desbloqueei o telemóvel em segredo. Felizmente, na noite anterior, tinha-o visto marcar a palavra passe. O que vi foram inúmeras mensagens melosas e fotos íntimas do Marco com uma mulher jovem, bonita e sexy. Era a nova secretária de uma empresa parceira e chamava-se Valéria. Mas o que me mergulhou no desespero não foram os sussurros de amor, mas sim os extratos de transferências bancárias. Querido, manda-me 100 euros para as vitaminas. É preciso cuidar bem do nosso herdeiro. Amor, que mala da Chanel tão bonita. Só custa 3.000 euros. Comprasma, pode ser? Vou pedir algum dinheiro à minha mãe e mando-tu. As pernas fraquejaram-me. O ordenado que eu ganhava com o suor do meu rosto e que dava à minha sogra não estava a ser poupado como ela dizia. Dava-o ao Marco, e o Marco usava-o para sustentar a sua amante. Um facto ainda mais terrível revelou-se ao rever mensagens antigas. Uma conversa entre o Marco e a sua mãe. Mãe, a Valéria fez uma ecografia. O médico diz que é um menino, 90% de certeza. O teu neto varão. A sério? Ah, que bênção!
Bem feito, filho, cuida bem dela. Não sabes o quão farta eu estava de a Sofia só me dar uma menina. Por enquanto, não digas nada a Sofia. Quando a Valéria der à luz, logo se vê. Se te faltar dinheiro, diz-me. Com o ordenado da Sofia podemos sustentar o meu neto. Deixei cair o telemóvel sobre a cama. O baque soou como se o meu coração se tivesse feito em pedaços. Esta família era um bando de burlões organizados. A mulher a quem eu tinha chamado sogra e para quem tinha cozinhado durante 5 anos era cúmplice do adultério do seu filho. Longe de o impedir, estava a usar o dinheiro ganho com o meu suor para criar o feto no ventre da amante do meu marido. Tudo por essa antiquada e cruel mentalidade patriarcal. A minha filha Lúcia, sua neta de sangue, nunca lhe tinha comprado nem um pacote de leite, nem um rebuçado. Desprezava-a, chamando-a rapariga inútil, mas ao filho, por nascer de uma estranha, estava disposta a sustentá-lo, mesmo à custa de enganar a sua nora. Ódio, raiva, dor, todos os sentimentos negativos fervilhavam no meu peito até me deixarem sem fôlego. Queria correr para a sala e arrancar-lhes as máscaras repugnantes, mas a minha racionalidade de mulher de negócios deteve-me. Se fizesse um escândalo agora, o que conseguiria? O Marco negaria, ou, na pior das hipóteses, iria embora com a sua amante. A Dona Piedade juntar-se-ia a ele para nos expulsar, a mim e a minha filha, para a rua. As propriedades estavam em nome dela ou do Marco, e eu não tinha um cêntimo. Perderia tudo e começaria uma vida de dificuldades. Acalma-te. Tens de fazer um plano, tens de tirar esta família podre da tua vida e recuperar o que é teu. Sequei as lágrimas, voltei a pôr o telemóvel no seu lugar e tentei acalmar a respiração. O Marco saiu da casa de banho a assobiar. Eu continuava a dobrar a roupa da menina com um rosto tão sereno como um lago antes da tempestade. Já acabaste de tomar banho? Jantas em casa hoje? Perguntei-lhe com doçura, como se não soubesse de nada. Não, hoje tenho de me encontrar com um cliente com o chefe. Chegarei tarde. Jantem vocês, disse o Marco enquanto se penteava e punha perfume. Agora eu sabia que aquele perfume era para outra mulher. Está bem. Tem cuidado. Enquanto via as costas do Marco desaparecerem atrás da porta, o meu sorriso amável desvaneceu-se. No seu lugar, apareceu um olhar afiado. Aproveitem tudo o que puderem. Serão os vossos últimos dias felizes. Agora que sei a verdade, o preço que vão pagar será mais alto do que imaginam. Nos dias seguintes, comecei a investigar em segredo sobre a Valéria. Quem era ela? Porque se tinha fixado num homem indeciso, com um ordenado modesto e cheio de pretensões como o Marco? E, mais importante, descobri que o Marco e a Dona Piedade estavam a tramar uma terrível conspiração para me roubarem a única propriedade que eu tinha, um terreno que os meus pais me deram como dote. O que pretendiam fazer com esse terreno? E como consegui dar a volta à situação e usar a sua própria artimanha contra eles? Seria a verdade sobre o neto varão e a amante Valéria tão simples como eles pensavam? Desde aquela fatídica noite em que descobri o segredo no telemóvel do meu marido, vivi como um fantasma naquela casa. Por fora, continuava a ser a nora obediente. Ia trabalhar, preparava a comida, mas por dentro o meu coração tinha arrefecido e estava cheio de desconfiança. Sabia que aquela falsa paz era apenas a calma antes de uma grande tempestade. E essa tempestade, antes do que eu pensava, não veio da amante, mas da avareza sem fim de mãe e filho. Num fim de semana à noite, a Dona Piedade, de forma invulgar, entrou ela mesma na cozinha para preparar o meu prato favorito, umas costoletas estufadas. Serviu-me um prato com amabilidade, e o seu sorriso era tão doce que me deu arrepios. O Marco, sentado ao meu lado, também se mostrou estranhamente carinhoso, perguntando-me incessantemente se o meu trabalho era muito duro. Ao terminar o jantar, a Dona Piedade chamou-nos à sala. Serviu uma chávena de chá, pigarreou e começou a falar. Sofia,
Ultimamente o Marco tem tido sucesso no trabalho e surgiu-lhe uma boa oportunidade para investir com uns amigos e abrir uma cadeia de restaurantes, mas falta-lhe algum capital. Por isso, perguntava-me se poderias ajudar o teu marido. Bebi um gole de chá, ocultando um sorriso. Como poderia ajudá-lo? Se a senhora gere todo o meu ordenado, de onde vou eu tirar dinheiro? A dona Piedade hesitou por um momento e depois foi direta ao assunto. Os teus pais deram-te como dote um terreno que dá para a estrada, não é verdade? Ouvi dizer que o seu valor subiu muito. Vai à casa dos teus pais e convence-os a vendê-lo. Com esse dinheiro, podemos financiar o negócio do Marco. Se o teu marido se sair bem, no final será bom para ti, não é? O Marco, ao seu lado, apoiou-a com os olhos brilhantes. Sim, querida, é uma oportunidade única. Vende-o. Prometo que te devolvo em 2 anos. Quando ganhar dinheiro, compro-te um terreno, o dobro do tamanho. Olhei para mãe e filho com um desprezo absoluto. Aquele terreno era o meu último refúgio, a propriedade que os meus pais tinham comprado com as poupanças de toda uma vida para a sua reforma, e atreviam-se a pedir-me para o vender. Na realidade, graças a ter espiado o telemóvel do Marco e escutado às escondidas as chamadas da dona Piedade, eu já sabia de que oportunidade de negócio falavam. Não havia nenhuma cadeia de restaurantes. A verdade era que o Marco se tinha metido em enormes dívidas de jogo e apostas desportivas. A dívida ascendia a centenas de milhares de euros e os credores tinham-no ameaçado partir-lhe as pernas se não pagasse. Além disso, a amante Valéria ameaçava abortar o seu precioso filho se ele não lhe comprasse um apartamento de luxo para passar a gravidez tranquilamente. O Marco e a dona Piedade estavam entre a espada e a parede. Não podiam vender a casa onde viviam para não perderem a reputação perante os vizinhos. Por isso, tinham se fixado na minha única propriedade. Pretendiam depenar-me até ao último cêntimo para sustentar a amante e pagar as dívidas de jogo. Esse terreno está em nome dos meus pais. Não tenho o direito de o vender, respondi com frieza, pousando a chávena de chá com um gesto decidido. O rosto da dona Piedade endureceu e o seu sorriso desapareceu. Então vais e fazes-lhes um jeitinho aos teus pais. És a única filha deles. A quem o vão dar senão a ti? Custa-te dá-lo ao teu marido? O negócio dele está em jogo. Negócio ou um monte de dívidas? Perguntei como se nada fosse, olhando fixamente para o Marco. Ele sobressaltou-se e entornou o copo de água. Que disparate estás para aí a dizer? Sou um homem de negócio sério. Que dívidas? Está bem, disse, fingindo um suspiro e levantando-me. Vou pensar nisso. É uma decisão importante. Não posso decidi-lo agora mesmo. Fui para o meu quarto, deixando mãe e filho sentados com cara de descontentamento. Naquela noite, ouvi uma discussão vinda do quarto da dona Piedade. Mãe, vê que teimosa ela é. Se não vender o terreno, estou morto. Os credores disseram-me para pagar na próxima semana, e a Valéria ameaça ir-se embora. Calma, eu trato dela. Se não funcionar bem, terá de ser a mal. Vive na nossa casa e temos a filha dela. Para onde é que ela vai? Se a pressionarmos, acabará por ceder. Ao ouvir aquelas palavras cruéis, soube que não podia esperar mais. Não me viam como família, mas como uma presa. Tinha de agir antes deles. No dia seguinte, pedi o dia de folga em segredo. Peguei em todos os meus documentos importantes e na escritura do terreno que tinha escondido e depositei-os num cofre de segurança no banco. E para ter provas, instalei uma pequena câmara oculta na sala. Mas não imaginava que a sua crueldade iria além de me pedirem dinheiro. Foram a sua avareza e a sua luxúria que levaram a tragédia ao seu ponto alto e provocaram aquela fatídica noite de tempestade que nunca esquecerei. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto do Marco a abraçar uma mulher pela cintura, a entrar num hotel de luxo no centro, e uma mensagem provocadora. Maninha,
O teu marido cuida muito bem de mim e do nosso bebê. Tu fica em casa a fazer a comida, está bem? A remetente não era outra senão a Valéria. Estava a provocar-me. Queria que eu perdesse as estribeiras e me fosse embora por minha conta, deixando-lhe o caminho livre para entrar na casa da Dona Piedade. O sangue ferveu-me. Não conseguia suportar mais. Deixei a minha filha com a minha mãe e apanhei um táxi para a morada da foto. Não ia lutar. Ia pôr fim a esta farsa com um confronto a 3 à porta do quarto 302. O coração batia-me com força. Respirei fundo e bati. Quem é? Serviço de quartos. Ouviu-se a voz do Marco com um toque de álcool. A porta abriu-se. O Marco, apenas com uma toalha na cintura, tinha a cara avermelhada. Lá dentro, a Valéria, com uma camisa de noite fina, estava deitada na cama, a acariciar o seu ventre ligeiramente saliente com uma expressão triunfante. Ao ver-me, o Marco ficou pálido e paralisado. Sofia, o que fazes aqui? Não respondi. Entrei no quarto e olhei fixamente para a Valéria. Ela não parecia assustada, pelo contrário, esboçou um sorriso e incorporou-se lentamente. Olá, Sofia. Que oportuna. O Marco acabou de me prometer que nos vai comprar uma casa, a mim e ao nosso bebê. Marco, disse, virando-me para o meu marido com a voz a tremer de raiva contida. De onde vais tirar o dinheiro para lhe comprar uma casa a essa mulher? Do dinheiro da venda do terreno dos meus pais, ou do dinheiro que me tens andado a roubar do meu ordenado todos estes anos? O Marco olhava alternadamente para a Valéria e para mim, sem saber o que fazer. A Valéria franziu os lábios. Não sejas tão tacanha. É o precioso herdeiro desta família. Que mal tem gastar um pouco de dinheiro? Eu dou-lhe em vez de ti, que não podes ter filhos varões. Devias agradecer-me. Agradecer-te, ri amargamente. Agradecer-te a ti, uma mulher que rouba maridos e saca dinheiro? Achas que ele te ama? Só está a usar a criança que trazes no ventre para sacar dinheiro à mãe dele. E a ti só te interessa o dinheiro dele. São tal para qual. Que nojo. Cala-te, gritou o Marco de repente, abalando-se sobre mim. Como te atreves a insultar a Valéria? Ela traz o meu filho. O teu filho? Tens a certeza de que é teu filho? Disparei a dúvida que há muito tempo albergava. Essa frase foi o rastilho da bomba. A Valéria pôs-se a gritar e a fazer um drama. Querido, ela está a amaldiçoar o nosso bebê. Quer matar o nosso filho? Bate-lhe. O Marco, cego pelo álcool e pelo afã de proteger a sua amante, levantou a mão sem hesitar. Um som seco e um ardor na minha bochecha. Cambaleei e caí, batendo com a cabeça na esquina de uma mesa. Começou a sair sangue. Olhei para o homem que uma vez chamei marido. Estava de pé com os punhos cerrados e os olhos injetados de sangue, sem vestígios de arrependimento. Fora daqui! Desaparece da minha vista, bruxa! Rugiu o Marco. Levantei-me a cambalear e limpei o sangue da testa. Olhei para a Valéria, que sorria triunfante, e para o Marco, tão feroz como uma besta. Já não importava. As lágrimas tinham-me secado. Bem, vou-me embora. Deixo-te este lixo. Espero que sejam felizes na vossa lama. Saí a correr do hotel e apanhei um táxi direto para casa. Tinha de falar com a Dona Piedade. Abrigava uma pequena esperança de que, embora avarenta, continuasse a ser mãe e avó. Pensei que se soubesse que o seu filho tinha batido na mulher por uma amante, lhe restaria alguma consciência, mas enganei-me redondamente. Quando cheguei à casa, começou a chover a cântaros. Entrei na sala, encharcada e com sangue na testa. A Dona Piedade estava a ver televisão e surpreendeu-se ao ver-me. O que te aconteceu? Estás louca? Que figura é essa? Vais envergonhar a família? Sogra, disse com a voz entrecortada. O Marco está a enganar-me. Bateu-me. Estava a sustentar aquela mulher com o dinheiro da família. Esperava que ela se surpreendesse e me perguntasse o que tinha acontecido, mas não. A Dona Piedade bebeu um gole de chá sem desviar os olhos da televisão e disse com frieza: Eu sei. Fiquei gelada. Ela sabia.
Sabia e não fez nada. Incentivou seu filho a ser-me infiel. A Dona Piedade virou-se para mim com um olhar de desprezo que nunca esquecerei. Que mal tem um homem divertir-se um pouco fora de casa? O importante é que a Valéria nos vai dar um filho varão. Ela é esperta e simpática. Tu, o que fizeste por esta casa em todos estes anos? Apenas deste à luz uma menina. Foste uma forreta com o dinheiro e recusaste-te a vender um terreno para ajudar o teu marido. És uma nora inútil. Sogra. Não me chame sogra. Dá-me arrepios. Levantou-se e apontou para a porta. O Marco ligou-me. Diz que te portaste como uma mal-educada e insultaste a namorada dele. Nesta casa, não precisamos de uma nora como tu. Se tens alguma decência, desaparece da minha vista agora mesmo. Assim, posso trazer a Valéria. Não vou deixar que o meu precioso neto seja criado na rua. Está a expulsar-me à meio da noite? Perguntei a tremer. Põe-te a andar, ou vais armar aqui um espetáculo. Dito isto, correu para o meu quarto, meteu à força algumas das minhas roupas numa mala velha e atirou-a para o pátio. Fora, e nem penses em levar nada desta casa. Dizes que a Lúcia está com os teus pais, pois que fique lá. Nesta casa não vamos criar uma menina inútil. Fiquei no meio do pátio, sob a chuva fria que caía a cântaros. O sangue da testa misturava-se com a água. A minha mala estava atirada numa poça. A pesada porta fechou-se com um estrondo à minha frente, cortando todo o afeto e esperança. Olhei para cima, para a imponente moradia de 4 andares, o lugar onde tinha investido 5 anos da minha juventude, limpando cada tijolo, cozinhando cada refeição. Agora, tinha se convertido numa fortaleza fria que me rejeitava. Naquela noite de tempestade, arrastando a pesada mala, saí a cambalear da viela familiar. Não olhei para trás. Sabia que acabava de escapar do inferno dorida e humilhada, mas tinha sobrevivido. E jurei aos céus que aqueles que naquela noite nos tinham expulsado para a rua, a mim e a minha filha, iriam pagar. Apanhei um táxi, voltei para a casa dos meus pais, abracei a minha filha e chorei desconsoladamente. Após aquela noite de tempestade, voltei para a casa dos meus pais com o corpo destroçado e o coração ferido. Os meus pais, ao verem a sua filha definhada e a sua neta confusa, sentiram-se desolados. O meu pai, um homem pacífico toda a vida, bateu na mesa e gritou: "Divórcia-te agora mesmo. Acaso nesta casa não há um prato de comida para ti e para a tua filha? Não tenhas nenhuma consideração por essa gente ingrata." Graças ao apoio dos meus pais, na manhã seguinte apresentei o pedido de divórcio. Pensei que tudo terminaria rápido e cada um seguiria o seu caminho, mas subestimei a crueldade da Dona Piedade e do seu filho. Para eles, o divórcio não era o fim de uma relação, mas a última oportunidade para me depenarem até o último cêntimo antes de me expulsarem para sempre das suas vidas. A primeira audiência de conciliação decorreu numa atmosfera de tensão asfixiante. A Dona Piedade e o Marco apresentaram-se no tribunal, acompanhados de um advogado e até de desconhecidos, que mais tarde soube que eram testemunhas falsas. O Marco, sentado à minha frente, tinha perdido toda a ferocidade da noite anterior e mostrava um rosto frio e calculista. Não me olhou nem uma única vez, concentrado nos seus papéis. Quando o juiz perguntou sobre a partilha de bens e a custódia, o advogado do Marco levantou-se e expôs uma argumentação que me deixou atônita. "Meritíssimo juiz, o meu cliente solicita a guarda da Lúcia. A senhora Sofia carece da qualificação moral como mãe. Cometeu adultério, descurou o seu lar e atualmente não tem rendimentos estáveis nem residência fixa, vivendo de favor em casa dos seus pais." Levantei-me de um salto e gritei: "É mentira. O adúltero é ele. Tem outra mulher e até um filho com ela." A Dona Piedade interveio imediatamente, apontando-me com o dedo. "Não grites. Não digas disparates. O meu filho é um homem decente. Quem sabe com que tipo te tens andado a deitar tu, enquanto dizias que trabalhavas dia e noite? Aqui tenho provas."
Atirou sobre a mesa um maço de fotos desfocadas, em que se me via a almoçar e a tomar café com um parceiro da empresa. As fotos, tiradas às escondidas, estavam engenhosamente anguladas para parecerem íntimas. Tinham até contratado um desconhecido para se fazer passar por meu amante e testemunhar que nos víamos em segredo há 2 anos. O sangue ferveu-me. Não só queriam tirar-me a minha filha, mas destruir por completo a minha reputação. Queriam transformar-me numa mulher infiel para justificarem terem me expulsado e ficarem com os meus bens. Quanto à fortuna, o Marco afirmou que todas as poupanças da família provinham do seu trabalho e que o meu ordenado era apenas para as minhas despesas pessoais. Exigiu metade do meu terreno de dote, alegando que o seu valor tinha aumentado graças aos esforços do marido. Negou descaradamente que a Dona Piedade tivesse gerido todo o meu ordenado durante os últimos 5 anos. Olhei para o Marco e para a Dona Piedade com uma náusea que me subia pela garganta. Como podia alguém ser tão vil? Não contentes em devorar a minha carne, agora queriam beber-me até a última gota de sangue. Mas tinham se esquecido de uma coisa. Sou uma mulher de negócios, pude aguentar pela minha família, mas quando me encurralam, sei como me defender. Respirei fundo e fiz um sinal ao meu advogado. Ele, com calma, abriu a sua pasta e apresentou as provas cruciais que eu tinha reunido em segredo. Primeiro, sobre a acusação de adultério. Apresentamos as gravações das câmaras de segurança da empresa, demonstrando que essas reuniões eram de trabalho e sempre na presença de outros colegas. Também apresentamos a gravação da discussão daquela noite, onde o Marco admitia ter um filho com a Valéria e se ouvia a voz da Dona Piedade a expulsar-me de casa. A testemunha falsa, após umas poucas perguntas do meu advogado, gaguejou, ficou nervosa e finalmente confessou que lhe tinham pago 200 euros para que atuasse. Segundo, quanto aos bens, apresentamos os extratos bancários dos últimos 5 anos. Embora a Dona Piedade me pedisse o dinheiro em numerário, a minha empresa depositava-me o ordenado na conta. Demonstrei que os levantamentos periódicos coincidiam com as datas em que ela fazia depósitos na sua conta poupança, da qual também tinha conseguido fotografar a caderneta em segredo. O mais importante, na escritura do terreno de dote, constava explicitamente doação exclusiva à minha filha Sofia, e estava registrado em notário antes do casamento. Legalmente, era um bem privativo. O Marco não tinha direito nem a um palmo desse terreno. O tribunal, após examinar as provas, indeferiu todos os ridículos pedidos da parte do Marco. Concedeu-me a guarda da Lúcia e condenou o Marco a pagar uma pensão de alimentos mensal. O terreno foi reconhecido como bem privativo meu. Quanto às poupanças, por as ter entregado em numerário, não consegui recuperá-las por falta de provas de que a Dona Piedade as geria em meu nome. Perdi o ordenado de 5 anos, mas salvei a minha filha e a minha honra, e essa foi a maior vitória. Ao sair do tribunal, a Dona Piedade, pálida de raiva por não ter conseguido o terreno, insultou-me. Anda, considera que te fiz uma doação. Achas que te vai sair bem depois de abandonares o teu marido? Vais ver como vives toda a tua vida de forma miserável, abraçada a essa menina. O Marco olhou-me com ódio. Julgas-te muito esperta, mas não penses que ganhaste. Sem mim, és apenas uma divorciada com um fardo. Que homem se vai interessar por ti? Olhei diretamente nos olhos de mãe e filho e sorri com orgulho. Obrigada pela vossa preocupação. Preocupem-se antes com essa valiosa amante vossa e com o seu maravilhoso filho. Para mim, ter saído dessa casa é uma bênção. Abracei a minha filha e entrei no carro. Deixei para trás os seus rostos desfigurados pela avareza e pelo ódio. A porta do inferno tinha se fechado. Um novo mundo abria-se perante mim. Embora o caminho pela frente estivesse cheio de espinhos, pelo menos podia respirar o ar da liberdade. 3 meses, 90 dias.
Não é muito tempo, mas para alguém que sabe como se levantar do abismo, é tempo suficiente para mudar completamente o seu destino. Os primeiros dias após o divórcio foram muito duros. Aluguei um pequeno apartamento para viver com a minha filha, assumindo o papel de pai e mãe e a responsabilidade econômica. Às noites, ao dormir abraçada à minha filha, muitas vezes molhava a almofada com lágrimas de tristeza e pelas feridas ainda abertas no meu coração. A traição do Marco e a crueldade da Dona Piedade atormentavam-me mesmo em sonhos. Mas todas as manhãs, ao ver o sorriso inocente da minha filha Lúcia, prometia a mim mesma: não podes desmoronar. Não podes deixar que os teus inimigos se regozijem ao ver a tua desgraça. A vingança mais doce não são os insultos nem as lutas, mas viver uma vida 1000 vezes mais feliz e brilhante do que quando estavas com eles. Mergulhei no trabalho como uma louca. Com a minha experiência e competências, e já sem as amarras dos problemas domésticos, a minha concentração aguçou-se e recuperei rapidamente o meu valor profissional. Consegui 3 grandes contratos consecutivos para a empresa. Ganhei o reconhecimento dos meus superiores e fui promovida a diretora de marketing, duplicando o meu ordenado. Com o dinheiro, comecei a investir em mim mesma. Cortei o cabelo comprido e descuidado e troquei-o por um elegante corte bob. Deitei fora a roupa velha e larga que a Dona Piedade me obrigava a usar e substituí-a por elegantes fatos de escritório que realçavam a minha figura longamente oculta. Comecei a praticar yoga, a cuidar da minha pele e a aprender a maquilhar-me ligeiramente. No espelho havia uma Sofia completamente diferente, jovem, sofisticada e cheia de vida. Os meus olhos, antes nublados pela tristeza, agora brilhavam com confiança e carisma. Os colegas de trabalho e os homens de empresas parceiras começaram a olhar-me com admiração e a aproximar-se de mim, mas eu limitava-me a sorrir. O meu coração precisava de um descanso. Queria dedicar todo o meu amor à minha filha e a mim mesma. Enquanto a minha vida brilhava cada vez mais, do outro lado da cidade, a vida do Marco e da sua família começava o seu declínio. Através de alguns amigos em comum, chegaram-me vagos rumores de que o Marco estava em sérios apuros. Após o divórcio, o Marco levou a Valéria a viver para sua casa com orgulho, como se fossem marido e mulher. A Dona Piedade, encantada, tratava a sua nova nora, grávida do herdeiro, como uma rainha. Mas os bons tempos não duraram. O Marco investiu todas as suas poupanças e pediu dinheiro emprestado a amigos para abrir um restaurante de luxo ao gosto da Valéria. Ela imaginava um futuro em que se sentaria como a dona, movendo apenas um dedo para contar o dinheiro. Mas a Valéria só tinha fachada, era ignorante e preguiçosa. Em vez de controlar a qualidade da comida, esbanjava o dinheiro em decoração e compras de luxo. Aos 2 meses da abertura, o restaurante estava vazio. A comida era má, o pessoal antipático e os clientes deixaram de ir. O capital esgotou-se e os juros do banco e dos credores começaram a esmagar o Marco. Para cúmulo, a desgraça também chegou ao seu trabalho principal. Distraído pelos problemas do restaurante e pelos caprichos da sua amante, descurou as suas responsabilidades e cometeu um erro grave num contrato importante, causando grandes perdas à empresa. Foi repreendido pelos seus superiores, despromovido para um posto inferior e o seu ordenado foi reduzido para metade. Por problemas de dinheiro, o ambiente na moradia de 4 andares da Dona Piedade tornou-se asfixiante. À mesa já não se ouviam risos sobre um futuro brilhante, apenas suspiros e discussões. Uma vez, encontrei-me casualmente com o Marco no supermercado. Empurrava o carrinho de compras da Valéria. Estava definhado, com a barba por fazer e a roupa gasta. A Valéria, ao seu lado, com o sobrolho franzido, não parava de o repreender porque não podia comprar-lhe umas uvas de importação caras que ela queria. Ao ver-me a mim, a sua ex-mulher, com um vistoso vestido vermelho, saltos altos, uma mala de marca e a rir feliz com a minha filha,
O Marco ficou tão surpreendido que lhe caiu o pacote de leite que levava na mão. Olhou-me fixamente. Nos seus olhos misturavam-se a surpresa, o arrependimento e a vergonha. Passei ao seu lado como o vento, sem sequer o cumprimentar. Nesse momento, soube que tinha ganhado. Não porque fosse mais rica do que ele. Tinha ganhado porque tinha recuperado o valor próprio que perdi quando estava com ele. Mas isso era apenas o princípio do desmoronamento da sua família. Quando o dinheiro acabou, acabou o amor. A amante Valéria, a quem a Dona Piedade tratava como uma joia, começou a mostrar a sua verdadeira face de raposa cobiçosa e desavergonhada. Uma nova versão do conflito sogra-nora estava prestes a explodir e era 100 vezes mais terrível do que a que eu tinha vivido. Enquanto eu desfrutava dos dias gloriosos da minha vida, do outro lado da cidade, naquela moradia de 4 andares onde enterrei a minha juventude, representava-se todos os dias uma tragicomédia. Estas notícias não as procurei. Como se costuma dizer, as boas notícias espalham-se longe, mas as más, ainda mais. Contavam-mas, como coscovilice, antigas vizinhas que detestavam a arrogância da Dona Piedade. Diziam que desde que a Valéria se mudou, a Dona Piedade tinha envelhecido 10 anos. Se antes me odiava porque a minha competência e meticulosidade a faziam sentir-se inferior, agora estava a experimentar na pele o que significava meter um tigre em casa. A Valéria, grávida de 4 meses, entrou naquela casa e foi tratada como ouro em pó. Mas a máscara de mulher doce e dócil tirou-a logo depois de conseguir expulsar-me por completo. A Valéria revelou-se uma preguiçosa, mal educada e uma autêntica burlona profissional. Todas as manhãs levantava-se quando o sol já ia alto e nem falar em limpar a casa ou cozinhar. Não lavava nem o prato em que comia. Sogra, o que há para o pequeno almoço hoje? Sopa de massa com vitela? Não gosto, é muito gordurosa. Apetecem-me uns percebes. Já sei que são caríssimos, mas o seu neto precisa deles. Vá à peixaria do Mercado da Ribeira e compre-me os melhores que tiverem. A Valéria, deitada no sofá enquanto fazia a manicura, dava ordens à Dona Piedade. A mesma Dona Piedade que a mim me obrigava a levantar às 5 da manhã para fazer caldo de ossos, agora tinha de sair para comprar iguarias para a sua nova nora. Com voz ressentida, disse-lhe: embora estejas grávida, tens de te mexer um pouco. Se passas o dia deitada, vai te custar dar à luz. A Sofia, mesmo prestes a parir, limpava a casa com energia. Ao ouvir o meu nome, a Valéria levantou-se de um salto e fuzilou-a com o olhar. Não me compare com essa provinciana da sua ex-nora. Eu sou uma mulher valiosa. Trago a apreciada estirpe desta família. Se gosta tanto dela, chame-a para a servir. Eu estou cansada e não posso. A Dona Piedade ficou sem palavras. Nunca ninguém lhe tinha respondido assim. Mas pensando no ventre saliente da Valéria e no tão ansiado neto varão, engoliu a amargura e saiu para fazer de criada para a sua nora. Além de preguiçosa, a Valéria era uma máquina de gastar dinheiro. Enquanto o negócio do Marco ia por água abaixo, o restaurante dava prejuízo e as dívidas acumulavam-se. A Valéria gastava dinheiro à farta, como se nada fosse. Todos os dias chegavam encomendas com cosméticos e malas. De onde saía o dinheiro? A Valéria exigia-o ao Marco sem descanso, e se ele não lhe o dava, chorava, armava um escândalo e ameaçava abortar ou que teria uma depressão. O Marco, enfeitiçado pela Valéria e sem querer perder a face perante a sua bela mulher, chegou a pedir dinheiro a agiotas para dar a Valéria para as suas despesas. O ponto alto do conflito explodiu uma noite, quando os credores, que lhe tinham dado o dinheiro para abrir o restaurante, bateram à porta para cobrar os juros. O Marco não estava em casa, e a Dona Piedade teve de sair para lhe suplicar, humilhada. Ao voltar para casa, encontrou a Valéria a fazer uma transmissão em direto, a exibir os cosméticos de centenas de euros que acabara de comprar.
A dona Piedade não aguentou mais. Abalou-se sobre ela, tirou-lhe o telemóvel das mãos e estampou-o contra o chão, gritando: "Mas tu, que raio de mulher és? O teu marido está afogado em dívidas. Eu tenho de engolir a vergonha e suplicar aos cobradores. E tu dedicas-te a ir às compras? Não ficas contente até arruinares esta família?" A Valéria, ao ver o seu telemóvel destroçado, perdeu a razão. Levantou-se e empurrou a dona Piedade, que bateu na esquina de uma mesa. "Velha louca, atreves-te a partir o meu telemóvel? O dinheiro que gasto dá-me o meu marido. O que é que tu tens a ver com isso? Se esta casa está na ruína, é porque o teu filho é um inútil e um tolo. Não por minha culpa. Ainda por cima que lhe faço o favor de ser sua mulher, sem casamento nem reconhecimento. Agora vens dar-me lições?" A dona Piedade, agarrando-se às costas doridas, olhou com horror para a nora que uma vez tinha elogiado por ser esperta e simpática. "Tu, como te atreves a bater na tua sogra? Mal educada, vou expulsar-te desta casa." "Expulsar-me?" escarneceu a Valéria. O seu sorriso torceu-se num gesto desafiador. "Tenta. Vou-me embora com o teu neto, a ver se extingue a estirpe da tua família. E não te esqueças, esse restaurante, embora dê prejuízo, legalmente está em meu nome. Se o vender agora mesmo, quem achas que sairá a perder?" Nesse momento, chegou o Marco a cheirar a álcool. Ao ver a sua mãe no chão e a sua mulher desafiadora, correu para as separar. "Basta, parem as duas, querem matar-me?" gritou o Marco, desesperado. A dona Piedade agarrou-se às pernas do seu filho a chorar. "Marco, olha como a tua mulher me bate. Deixaste a Sofia para trazeres para casa esta coisa?" O Marco olhou alternadamente para a sua mãe, para a Valéria e para a casa convertida num campo de batalha. Deixou cair os braços, impotente. Não podia repreender a Valéria porque ela tinha o seu futuro nas suas mãos, mas doía-lhe ver como maltratavam a sua mãe. "Valéria, por favor, para. A minha mãe é mais velha", disse o Marco em voz baixa. "Tu calas-te, cobarde. A tua mãe bate-me, parte as minhas coisas e tu pões-te do lado dela." "Muito bem. Como se conluiaram para me atormentar, vou-me embora. Não quero esta casa de merda." A Valéria subiu para o seu quarto, furiosa, e fechou a porta com um estrondo. A dona Piedade desabou no chão, a chorar aos gritos, e o Marco batia com a cabeça contra a parede, a arrancar os cabelos. A cena deve ter sido tão patética que só de a ouvir me arrepiava. O karma tinha chegado demasiado depressa e tinha atingido diretamente o que a dona Piedade mais valorizava, a sua dignidade e a esperança de continuar a sua linhagem. Tinha expulsado uma nora bondosa e tinha metido em casa uma rainha que a oprimia. Uma semana depois dessa acalorada discussão, a situação financeira do Marco desmoronou-se por completo. O restaurante teve de fechar por não conseguir cobrir as despesas. Os credores deram-lhe um ultimato. Se em 3 dias não devolvesse os 35.000 euros do capital, iriam à casa da dona Piedade e penhorariam os seus bens. O Marco correu de um lado para o outro a pedir dinheiro emprestado a amigos e antigos colegas, mas todos lhe viraram as costas. Os maus rumores de que tinha abandonado a sua mulher por uma amante e tinha fracassado nos negócios tinham se espalhado e ninguém queria ajudá-lo. Encurralado, o Marco lembrou-se de um dinheiro que tinha poupado em segredo quando vivia comigo. Era o dinheiro que tinha ido desviando do meu ordenado sem o dar à sua mãe, uns 40.000 euros. Guardava-o num cofre pessoal no seu quarto, a pensar usá-lo como fundo de emergência ou para uma promoção. Naquela noite, como a noite em que me expulsaram, chovia a cântaros. O Marco, atormentado pela ideia de que no dia seguinte era o último prazo para pagar a dívida, voltou para casa bêbado. Entrou a cambalear no quarto, disposto a tirar esse dinheiro para saldar contas com os credores e salvar a casa da sua mãe. Mas, ao abrir a porta, deparou-se com uma cena chocante. O armário estava aberto de par em par,
e toda a roupa e as malas de luxo da Valéria tinham desaparecido. E o mais terrível, o pequeno cofre do canto estava aberto e completamente vazio. Não restava uma única nota. O Marco, a pensar que era uma alucinação pela bebedeira, esfregou os olhos. Rebuscou freneticamente no cofre, mas estava vazio. Todo o dinheiro, a sua tábua de salvação, tinha se esfumado. Sobre a cômoda, restava apenas uma nota escrita à pressa com batom vermelho. Marco, lamento, não consigo continuar a viver esta vida de dificuldades contigo. Considera este dinheiro uma compensação pela minha juventude. Não me procures. Fui para o estrangeiro. Adeus. O sangue do Marco gelou, deixando-o sem forças. A Valéria tinha fugido. Não só o tinha abandonado, mas tinha levado até ao último cêntimo, empurrando-os, a ele e a sua idosa mãe, para um beco sem saída. Maldita cabra! Rugiu o Marco como uma besta ferida. Sem pensar duas vezes, pegou nas chaves da mota e saiu de casa como uma flecha. Marco, onde vais? Com esta chuva? Gritou a Dona Piedade ao ouvir o ruído, mas só pôde ver as costas do seu filho desaparecerem atrás da cortina de chuva. O Marco corria como um louco pela estrada vazia. Na sua cabeça apenas uma ideia. Tenho de encontrar a Valéria. Tenho de recuperar o dinheiro. Supunha que ela teria fugido para o aeroporto ou para a estação de autocarros. A chuva batia-lhe na cara, o álcool turvava-lhe a mente e o ódio cegava-o. Conduzia de forma temerária, passando semáforos vermelhos e praguejando em voz alta. Ao chegar a um grande cruzamento, o semáforo ficou vermelho, mas o Marco não o viu ou não se importou. Acelerou para atravessar a intersecção, a perseguir o fantasma da traidora. Nesse preciso momento, apareceu um caminhão de mercadorias que vinha pela via perpendicular. Soou a ensurdecedora buzina do caminhão e o assustador chiar dos travões sobre o asfalto molhado. Bum! Um terrível estrondo que pareceu engolir até o som do trovão. A mota do Marco foi disparada dezenas de metros, fazendo-se em pedaços, e o Marco, o seu corpo, como um boneco de trapos, voou pelos ares antes de cair sobre o asfalto frio, rolar várias vezes e ficar imóvel. O sangue vermelho jorrou, misturando-se com a chuva e tingindo a estrada. O capacete partido em dois foi despedido para um canto. O aterrorizado condutor do caminhão, pálido como um morto, saltou da cabina. Os curiosos pararam e um murmúrio de vozes e gritos a pedir uma ambulância misturaram-se no caos. O Marco jazia ali, com os olhos esbugalhados a olhar para o céu negro. As gotas de chuva caíam como agulhas. Nos últimos momentos antes de perder a consciência, várias imagens passaram pela sua mente. Viu a sua ex-mulher, eu, a rir feliz com a nossa filha. Viu a sua idosa mãe a chorar à porta. E viu a Valéria a rir-se sobre a sua pilha de dinheiro. Tudo se desvaneceu numa escuridão lamacenta e numa dor que lhe trespassava até aos ossos. 1 hora depois, no hospital de Santa Maria, a Dona Piedade recebeu a chamada da polícia e desabou. A chorar desconsoladamente, apanhou um táxi e correu para o hospital. Mas ali, ao enfrentar o médico, recebeu uma notícia ainda mais terrível, como um raio caído do céu. Naquela noite, o hospital de Santa Maria cheirava a desinfetante e a um vago odor a sangue. O corredor das urgências estava iluminado pela luz fria das lâmpadas fluorescentes e o ruído das macas a rolar. As enfermeiras a chamar os pacientes e os soluços dos familiares criavam uma sinfonia caótica na fronteira entre a vida e a morte. A Dona Piedade estava encolhida num canto do corredor. Usava um pijama gasto, manchado pela chuva que ainda não se tinha secado. Olhava fixamente para a porta fechada do bloco operatório, onde o seu único filho lutava contra a morte. A luz vermelha sobre a porta do bloco brilhava com a mesma intensidade que o sangue que se tinha espalhado pela estrada. Familiares do paciente Marco Antunes? Perguntou uma enfermeira com os papéis na mão e voz premente.
A Dona Piedade levantou-se a cambalear. As mãos e os pés tremiam-lhe tanto que quase caiu. Eu sou a mãe dele. Como está o meu filho? O paciente sofre uma hemorragia massiva e um traumatismo crânioencefálico complexo. Estamos a fazer tudo o que é possível, mas o seu estado é muito crítico. Precisamos que pague um depósito de 35 mil euros de imediato para conseguirmos sangue e equipamento cirúrgico especializado. Se atrasar, não podemos garantir a sua vida. 35 mil euros. Outra vez essa cifra. Era como uma rocha de 1000 quilos que lhe oprimia o peito. Espere um pouco, por favor. Estou a ligar a alguém que trará o dinheiro, suplicou a Dona Piedade, a chorar. Despache-se. A vida do seu filho está por um fio. A enfermeira virou-se com frieza e entrou, deixando a Dona Piedade sozinha na sua desesperação. A Dona Piedade, com mãos trêmulas, tirou o telemóvel do bolso. Não me ligou a mim diretamente. Nesse momento, a primeira pessoa que lhe veio à mente não foi a sua ex-nora repudiada, mas a nova nora que trazia a estirpe da família. A Valéria. Marcou o seu número. Apenas soava o toque de chamada, longo e interminável. O telemóvel para o qual ligou está desligado. Voltou a ligar 2, 3, 10 vezes, mas apenas ouvia a fria voz da operadora. Enviou-lhe uma mensagem, mas o que viu foi uma cruel realidade. A conta da Valéria tinha desaparecido ou ela a tinha bloqueado por completo. Aquela cabra. Onde te meteste com o dinheiro do meu filho? Tu mataste o meu Marco, Valéria. Gritou a Dona Piedade, desesperada, atraindo os olhares compassivos das pessoas à sua volta. Foi então que se lembrou das palavras do Marco, antes de sair a correr de casa. Ela fugiu. Foi-se embora com todo o dinheiro. A Dona Piedade lembrou-se dos últimos dias. A Valéria sempre dizia que amava o Marco, que respeitava a sua sogra e prometia dar-lhe um filho para continuar a linhagem. Tudo era uma farsa. Tinha planeado tudo há muito tempo. Sacou-lhe o dinheiro, incitou o Marco a vender o carro, a pedir empréstimos, e quando o Marco ficou sem nada, levou até ao último cêntimo do cofre e fugiu para longe. Ai, meu Deus, que ingratidão! Meti uma raposa em casa. Filho, meu filho, que tolo foste! Lamentava-se a Dona Piedade, a bater no peito. Mas a tragédia não terminava aí. O seu telemóvel voltou a tocar. Desta vez era uma chamada recebida, um número desconhecido. Estou... Atendeu a Dona Piedade com voz fraca. Dona Piedade, certo? O seu filho Marco esconde-se muito bem com as dívidas que tem. Ouvi dizer que teve um acidente e está a morrer, é? Disse uma voz de homem ameaçadora. Eram os credores. Por favor, deixem-nos em paz. O meu filho está numa operação de urgência agora mesmo. Não me interessa se está nas urgências ou no inferno, gritou o homem. O dinheiro que lhe emprestei é real. Se ele morrer, terás de o pagar tu. Fica a saber que estamos agora mesmo em frente à tua casa. A escritura da casa estará hipotecada no banco, mas os móveis não. Se amanhã de manhã não tiveres os 35 mil euros do capital e juros, mandarei os meus rapazes esvaziarem a casa e depois iremos fazer uma visita ao teu filho ao hospital. Tu é que sabes. Tu. A Dona Piedade deixou cair a mão sem forças e o telemóvel caiu-lhe ao chão, partindo-se o ecrã. Era um beco sem saída. Prestes a perder a casa, o seu filho moribundo, e sem um cêntimo, a nora de ouro tinha fugido e os cobradores assediavam-na. A Dona Piedade olhou à sua volta, sentindo como o mundo se desmoronava. Procurou na sua agenda, mas os seus parentes não atendiam ou davam desculpas de estarem ocupados, com medo que lhes pedisse dinheiro. Os seus amigos, que a rodeavam quando era rica, agora evitavam-na como a peste. No meio dessa angústia que lhe turvava a mente, um nome apareceu na sua cabeça como uma última tábua de salvação. Sofia. Sim, a minha ex-nora, Sofia. A mesma nora a quem tinha insultado e expulso, mas lembrava-se que a Sofia era de coração mole e sentimental. E
Mais importante, tinha ouvido o rumor de que agora era diretora e ganhava tanto dinheiro que nem conseguia contá-lo. Se é tão rica, o que são para ela 35 mil euros? Afinal de contas, o Marco é o pai da sua filha. Não poderá ficar de braços cruzados a vê-lo morrer. A dona Piedade tranquilizou-se com esse pensamento descarado e egoísta. Apanhou o telemóvel e ligou-me. Tentou pressionar-me para que lhe desse o dinheiro, misturando a voz autoritária da sua antiga posição como sogra com a desesperação da sua situação atual. E tudo terminou com a minha única pergunta: e quem é a senhora? Rejeitei-a com frieza e firmeza. Quando desliguei, a dona Piedade ficou sentada no corredor do hospital, aturdida. A sua última esperança tinha se desvanecido. Olhou para a porta das urgências e as lágrimas rolaram pelo seu rosto velho e enrugado. Pela primeira vez na sua vida, sentiu uma solidão aterradora. Deu-se conta de que ela e o seu filho tinham destruído com as suas próprias mãos todo o afeto e a possibilidade de salvação. Sofia, eu errei, murmurou. Mas esse tardio arrependimento apenas foi ouvido pelas 4 paredes do hospital. No entanto, a dona Piedade não esperava que, do outro lado da linha, eu, a que tinha desligado o telemóvel, não ficasse de braços cruzados. Estava sentada na sala, a olhar fixamente para o telemóvel com o ecrã a negro. O chá de tilha tinha arrefecido, mas o meu coração ardia. Não por preocupação com o Marco, mas por uma mistura de emoções complexas e indescritíveis. Disse à dona Piedade que não me importava. Ri-me do seu descaramento, mas no fundo do meu coração sentia curiosidade e um desejo de ver o final do filme trágico que eles mesmos tinham dirigido e protagonizado. Não ia desempenhar o papel de salvadora que a dona Piedade esperava. Queria confirmar com os meus próprios olhos o preço que os traidores pagavam. Queria ver a miséria daqueles que me tinham expulsado para a rua. E, sobretudo, queria mostrar-lhes claramente a posição em que se encontrava a Sofia de hoje. Levantei-me e fui ao closet. Não escolhi a roupa simples que costumava usar. Escolhi um elegante vestido preto justo. Por cima, vesti um sofisticado blazer de cor creme e combinei-o com uma mala de marca e uns saltos altos que me tinha oferecido a mim mesma para celebrar a conclusão de um projeto bem-sucedido. Uma maquilhagem leve, mas definida, com um toque de vermelho autoritário nos lábios. No espelho, havia uma mulher bem-sucedida, segura de si e orgulhosa. Já não era a Sofia desalinhada e com cheiro à cozinha do ano anterior. Mãe, vou sair para um recado. Porta-te bem em casa. Dei um beijo na testa da Lúcia e saí pela porta. Conduzi o meu carro, adentrando-me na noite. Ao chegar ao Hospital de Santa Maria, saí do carro. O som dos meus saltos ressoava com autoridade no chão do corredor do hospital, destacando-se no espaço ruidoso e apinhado. O penetrante cheiro a desinfetante fez-me franzir ligeiramente o sobrolho. Lembrei-me do dia em que dei à luz a Lúcia num humilde hospital de província, sem o meu marido e apenas com o cuidado da minha mãe. Essa lembrança tornou os meus passos mais firmes. Ao longe, vi a dona Piedade. Estava encolhida numa cadeira de espera com a cabeça afundada entre os joelhos. Parecia tão pequena e miserável que, se não a tivesse olhado de perto, a teria confundido com uma pessoa sem abrigo. Parei à sua frente. A minha sombra projetou-se longa, eclipsando a luz que a iluminava. A dona Piedade sentiu que alguém parava à sua frente e levantou lentamente a cabeça. Os seus olhos estavam inchados, avermelhados e perdidos. Ao ver uma mulher elegante e bonita, a olhar lá de cima, ficou atônita por uns segundos antes de me reconhecer. Sofia? És tu, Sofia? Vieste? Como um náufrago que se agarra a uma tábua, levantou-se de um salto e tentou pegar-me na mão. Trouxeste o dinheiro? Ainda bem. O céu ajudou-me. Rápido, o médico está a pressionar-nos para que paguemos. Recuei um passo, suave mas firmemente, evitando o seu contato como se evitasse algo sujo. Acalme-se,
disse com uma voz fria e sem emoções. Não vim pagar nada. A dona Piedade deteve a mão no ar. O seu sorriso torcido desapareceu e a surpresa e a ira começaram a aflorar no seu rosto. O quê? O que dizes? Se não trouxeste o dinheiro, a que vieste? A rir-te de mim? Sim, respondi, olhando-a diretamente nos olhos com uma sinceridade cruel. Vim ver como é o karma em pessoa, ver onde está sentada agora a sogra que, numa noite de chuva, atirou a roupa da sua nora para a rua e ver onde jaz agora o marido que bateu na sua mulher por uma amante. Bruxa! Demônio! Gritou a dona Piedade, apontando para mim. Ele está ali dentro a morrer. Como podes dizer isso, tu que foste a mulher dele? Ora essa, escarneci, parece que se esqueceu. Há 3 meses a senhora e os seus tiraram-me esse título. Agora sou apenas uma estranha. E uma estranha não tem a obrigação de salvar a vida da pessoa que tentou matar a sua alma. Aproximei-me mais e sussurrei-lhe ao ouvido para que não perdesse uma única palavra. Dona Piedade, os 35.000 euros que precisa não são uma grande quantia para mim. Agora poderia resolvê-lo com uma assinatura, mas não o vou fazer. Sabe por quê? A dona Piedade olhou-me atônita. O medo começava a apoderar-se dela. Porque com esse dinheiro prefiro doá-lo a um orfanato ou salvar os cães abandonados da rua do que salvar um traidor como o seu filho. Pelo menos esses animais, se lhes dermos de comer, abanam a cauda. Vocês, mãe e filho, mordem a mão que vos dá de comer. Tu, fora. Põe-te a andar daqui agora mesmo. A dona Piedade, sufocada pela raiva, desabou na cadeira, agarrando-se ao peito e a ofegar. Nesse momento, a porta das urgências abriu-se e um médico, a tirar a máscara, saiu com uma expressão séria. Familiares do paciente Marco Antunes? A dona Piedade já não parecia ter forças para se levantar. Olhei-a uma vez e virei-me para o médico. É ela. Como está, doutor? O médico, a pensar que eu era da família, abanou a cabeça com uma expressão de pena. Conseguimos estancar a hemorragia, mas o dano cerebral é tão severo que, a menos que ocorra um milagre, é muito provável que fique em estado vegetativo para o resto da vida. Além disso, os custos da unidade de cuidados intensivos após a operação serão consideráveis. Falamos de várias centenas de euros por dia. Por isso, a família deve preparar-se mental e economicamente. Estado vegetativo. Essas 2 palavras caíram como uma sentença de morte. Nem vivo nem morto. Um corpo sem alma, a jazer como um fardo para toda a vida para os que ficam. Ao ouvir essas palavras, os olhos da dona Piedade reviraram-se e ela desmaiou na cadeira. Ninguém a amparou. Umas enfermeiras correram para lhe prestar os primeiros socorros. Observei a cena caótica. Vi a mulher que uma vez dava ordens, agora desamparada e sem forças, e a porta da UCI, onde estaria o Marco, ligado a tubos por todo o corpo. Não senti tanta satisfação como tinha pensado. Senti apenas um vazio e uma espécie de compaixão. Compaixão por uma vida de avareza e estupidez. Passaram toda a sua vida a lutar para arrancar à sua nora um pedaço de terra, um pouco de dinheiro, e no final só lhes restava um futuro desolador e as mãos a abanar. Ia virar-me. O meu propósito tinha se cumprido. Tinha visto o seu fim. Mas quando tinha dado uns poucos passos, uma mão fria e trêmula agarrou-me de repente o tornozelo com força. Virei-me, surpreendida. A dona Piedade tinha acordado. Não estava sentada na cadeira, tinha se arrastado pelo chão até aos meus pés. Abraçou-se às minhas pernas e levantou seu rosto banhado em lágrimas para me olhar. Já não havia orgulho nem arrogância. Sofia, suplico-te, por favor, salva o meu Marco. Apoiou a cabeça no chão frio de azulejos do hospital. Bum, bum. Eu errei. Sou uma velha estúpida. Fui cruel. Mereço a morte. Mas o Marco ainda é jovem.
Sofia, tu que tens os meios, tem piedade e dá-lhe a oportunidade de voltar a viver como uma pessoa. Prometo que te devolverei todo o dinheiro, mesmo que tenha de mendigar ou trabalhar como servente. Pagarei a minha dívida sendo tua escrava para o resto da vida. Uma mulher com mais de 60 anos, no meio de um hospital apinhado, ajoelhada aos pés de uma mulher jovem e elegante, a bater com a cabeça no chão. Todos os que passavam ficavam a olhar, a cochichar e a apontar. Alguns pensariam que eu era uma filha desnaturada. Outros pareceriam adivinhar a situação. Olhei para a Dona Piedade aos meus pés. A mulher que uma vez me ordenou que me ajoelhasse para limpar o chão, que contava cada pedaço de carne que eu comia, agora estava ajoelhada aos meus pés. Por um momento, um sentimento de compaixão humana fez-me vacilar, mas a razão de uma mulher que sofreu demasiado sussurrou-me: não acredites nela. As promessas de gente como ela só são válidas quando estão encurralados. Levante-se. Deixe já o teatro, disse com uma voz ainda fria, mas um pouco mais suave. Que me devolverá a dívida? Com que? Está prestes a perder a casa e o seu filho está em estado vegetativo. Com que vai pagar? A Dona Piedade, sufocada pelos soluços, não conseguia falar. Prostrada perante a ponta dos meus saltos, juntou as mãos e continuou a suplicar. Sofia, sei que estás zangada comigo e com o Marco. Sei que errei. Mas, filha, disse que não se deve bater em quem se arrepende. Afinal de contas, fomos uma família, comemos na mesma mesa durante 5 anos. Não te lembras? Quando chegaste recém-casada, levei-te pela mão ao mercado. Ensinei-te a fazer aquele estufado de que tanto gostavas. Como podes esquecer todo esse afeto? Parei e olhei para a mulher ajoelhada aos meus pés. Afeto. Tentava trazer à tona as memórias que, na sua opinião, eram boas. Soltei uma gargalhada. O meu riso seco ressoou no corredor do hospital. Dona Piedade, que boa memória tem. Lembra-se do estufado, mas parece que não se lembra de quem tinha de se levantar às 5 da manhã para cozer a carne e lavar os legumes. Lembra-se de me levar ao mercado, mas não se lembra de que me gritou a chamar-me esbanjadora, porque comprei uns legumes que custavam mais €1 por engano. Agachei-me para a olhar diretamente nos olhos e continuei. Que comemos na mesma mesa durante 5 anos. É verdade. Durante esses 5 anos, comi um arroz banhado em lágrimas. Lembra-se daquela mesa onde se fazia estufado de frango, as coxas e as asas eram todas para o seu filho e a mim tocavam-me o pescoço e os ossos. Dizia que uma nora tinha de ser magra. Esqueceu-se? A Dona Piedade, sem palavras, baixou a cabeça, evitando o meu olhar afiado, mas continuou a suplicar. Isso é porque os mais velhos nos ensinaram assim. Se era rigorosa contigo, era porque queria que crescesses e gerisses bem a casa. Não havia maldade. O Marco errou ao bater-te, mas é um homem. Tem mau gênio. Agora está ali entre a vida e a morte. Sofia, tem piedade. Para alguém tão rica como tu, 35.000 euros não é muito dinheiro. Se o salvares, podemos começar de novo. Aceitar-te-ei de novo como minha nora. Expulsarei essa Valéria e far-te-ei a dona da casa. Mesmo nesta situação, continuava perdida nos seus delírios de poder. Acaso pensava que ser a nora da casa da Dona Piedade continuava a ser um favor que eu ansiava? Cale-se, gritei, incapaz de conter mais o nojo. Não me fale com esse tom de favor. Acha que preciso da sua casa, em ruínas e cheia de dívidas? Acha que preciso desse marido traidor, em estado vegetativo? Tirei um lenço, limpei a boca depois de gritar e continuei com a voz mais fria que pude. Que foi rigorosa para me fazer crescer? Não, Dona Piedade, a senhora não foi rigorosa, foi cruel. Explorou a minha força de trabalho, tirou-me o meu ordenado, desprezou os meus pais. E o cúmulo, naquela noite de chuva, a senhora e o seu filho expulsaram-me como um cão para a rua,
só porque não quis vender o terreno dos meus pais para sustentar a sua amante. Essa crueldade não é uma lição. É a natureza vil que a senhora e o seu filho trazem até aos ossos. A Dona Piedade tremia dos pés à cabeça. Cada uma das minhas palavras era como uma faca que lhe arrancava a sua pele grossa. Que salve esse homem, apontei para a UCI. Porque deveria eu salvar o homem que me empurrou para a beira da morte? Quando me expulsaram sem um cêntimo, sem casa, numa noite de chuva com a minha filha, sentiu pena de mim? Quando o seu filho me bateu na cabeça até me fazer sangrar, deteve-o? Não, insultou-me de lado e incentivou-o. Eu, a Dona Piedade, a soluçar, não conseguia continuar. Ninguém pode escapar ao karma, Dona Piedade. O sofrimento que o seu filho está a experimentar agora, a realidade que a senhora está a viver, é o preço das vossas más ações. Não culpe o céu nem os outros, culpe-se a si mesma. Endireitei-me e arranjei a roupa. Esta conversa tinha me esgotado, mas ao mesmo tempo tinha me permitido desabafar anos de ira reprimida. Tinha dito tudo o que tinha a dizer. Mas a Dona Piedade, desesperada, continuava a agarrar-se à última tábua de salvação. Embora eu já a tivesse furado, ela tapava os ouvidos e recusava-se a ouvir. Está bem, eu errei. E o Marco também errou. Mas, filha, a criança que a Valéria traz no ventre, afinal de contas é sangue desta família. Como podes ver o seu pai morrer e ele tornar-se uma criança sem pai desde o ventre? Tu também és mãe, tem piedade da criança inocente. Voltou a trazer à baila a criança. Pensava que se apelasse ao meu instinto maternal e à minha bondade, eu amoleceria. Mas não sabia que a verdade sobre essa criança seria o golpe de misericórdia final, o que poria fim a todas as suas esperanças. Olhei para a Dona Piedade. O meu olhar passou da ira à compaixão. Uma profunda compaixão por uma tola até ao fim. Tanto quer saber a verdade sobre esse neto varão? Muito bem. Vou mostrar-lhe para que acorde de uma vez por todas, para que saiba por que é que o seu filho arriscou a vida. Abri a mala, tirei o telemóvel e abri o ficheiro que um detetive privado me tinha enviado 2 dias antes. Aproximei o ecrã iluminado do telemóvel do rosto atônito da Dona Piedade. No ecrã, havia várias fotos nítidas e conversas de mensagens. Olhe bem, esta mulher é a sua preciosa nora, a Valéria, e este homem é um magnata imobiliário do Porto casado. A primeira foto mostra a Valéria e um homem com excesso de peso abraçados carinhosamente num resort. A data da foto é clara, há 6 meses. Sabe contar? Há 6 meses ela estava com este homem. Nessa altura, o seu filho Marco estava em casa comigo, a fazer o papel de marido exemplar. Passei para a foto seguinte. Era uma ecografia do feto da Valéria, tirada numa clínica privada. Olhe para a data provável do parto, Dona Piedade. Este feto tem agora mais de 22 semanas, ou seja, mais de 5 meses. Mas o seu filho só está com ela há 3 meses. Entende o que isso significa? A Dona Piedade, com os olhos fixos no ecrã, tremia e balbuciava. Não pode ser. A mim disse-me que estava de 3 meses. A barriga dela era pequena. Enganou-a, escarneci. Essa mulher é uma profissional. Sabe como vestir-se, como dissimular a barriga. E aqui, esta mensagem é a mais interessante. Abri a conversa entre a Valéria e uma amiga íntima. As letras a preto e branco apareceram como a confissão mais descarada. Estou grávida daquele gordo. O tipo tem medo da mulher e não assume. Deu-me 3.000 euros para eu abortar, mas tenho pena. O médico diz que se abortar desta vez, posso ficar estéril. E o que vais fazer? Criá-lo. Com quê? Estou a engatar um bom partido. Chama-se Marco. É filho único. Tem uma boa casa e a mãe dele está louca para ter um neto varão. Este tipo é um cobarde fácil de enganar. Com um par de coisas que lhe diga, ele acreditará em tudo. Vou fazê-lo acreditar que é o pai. Terei um sítio para viver, dinheiro,
e a mãe dele, como é velha, vai ficar louca de alegria. Talvez até expulse a ex-mulher e me meta a mim em casa. Ao terminar de ler a mensagem, a Dona Piedade pareceu como se lhe tivesse caído um raio. Desabou no chão, agarrou a cabeça com as duas mãos e abriu a boca, mas não lhe saía nenhuma palavra. Todo o seu mundo, o seu orgulho, a esperança de continuar a linhagem, tudo o que tinha usado para justificar a sua crueldade, agora tinha se feito em pedaços como uma bolha de sabão. O velho ditado de criar filhos alheios não podia ser mais verdadeiro. O seu filho Marco tinha sido vítima da burla mais dolorosa da sua vida. Traiu a sua mulher, abandonou a sua família e a sua dignidade para seguir uma mulher depravada, e no final descobriu-se que ia criar o filho de outro homem. Gastou o dinheiro ganho com o suor da sua mulher, até dinheiro roubado, para sustentar uma mulher que trazia no ventre o sangue de outro. E o mais amargo é que teve o acidente a tentar perseguir essa burlona para recuperar o dinheiro. Jazia ali, à espera da morte com o corpo destroçado, tudo por uma mentira, uma morte estúpida e vã. Meu Deus, filho, por que foste tão tolo? Fui eu que te arruinei, gritou a Dona Piedade com um lamento dilacerante, a bater com a cabeça no chão. O seu choro já não era fingido. Era a dor extrema de uma mãe que se dava conta de que tinha empurrado o seu próprio filho para a morte. Ajudou uma raposa a destruir o lar do seu filho, expulsou uma boa nora e atraiu a calamidade e a ruína. Entende agora? Guardei o telemóvel e olhei-a com compaixão. Esta é a verdade que tem de enfrentar. Não há neto varão, não há nora bondosa. Apenas a estupidez e a avareza da senhora e do seu filho. Sofia, salva-o, embora tenha sido um tolo, é o meu filho. A Dona Piedade arrastou-se de novo para os meus pés, mas já sem forças. A sua voz era apenas um sussurro. Olhei pela última vez para a UCI. O Marco merecia ser castigado, mas vê-lo morrer enganado fez-me sentir, por um lado, pena da sua vida. No entanto, a pena não me faria carregar de novo com o peso dessa vida. Dona Piedade, não posso pagar os 35 mil euros. Esse dinheiro é o futuro da minha filha, o futuro da mesma neta a quem a senhora uma vez maltratou. Mas, por um mínimo de humanidade, não a deixarei morrer à fome aqui. Tirei um cartão de visita da minha carteira e pulo na mão da Dona Piedade. É o contacto de uma organização de caridade que ajuda pacientes de acidentes graves. A minha empresa patrocina-a frequentemente. Ligarei para lhes pedir que revejam o caso do Marco. Com sorte, poderão cobrir parte das despesas do hospital. O resto terá de o arranjar a senhora. Venda a casa, venda um terreno, peça um empréstimo, isso é consigo. É até aqui que posso ajudar. Dito isto, virei-me com decisão e fui-me embora. Atrás de mim, ouvi a voz da Dona Piedade a chamar-me. Sofia, lamento, arrependo-me de verdade. Mas não parei. Ao sair pela porta do hospital, soprou um vento frio da noite, mas estranhamente senti calor no coração. Tinha feito o correto, segundo a minha consciência. Não me vinguei deixando-os morrer, mas também não fui tão estúpida para deixar que me utilizassem de novo. Mostrei-lhes a verdade, e a verdade era o juízo mais cruel. A vida é justa. O Marco, a partir daquele dia, enfrentaria uma escuridão eterna ou viveria com uma incapacidade para o resto da vida. Esse era o preço da traição. A Valéria fugiu com o dinheiro, mas nunca viveria em paz com dinheiro roubado. E a Dona Piedade, o resto da sua vida seria um inferno de arrependimento e solidão. E eu olhei para o céu noturno cheio de estrelas. Amanhã voltaria a levar a minha filha à escola e iria trabalhar com uma paixão ardente. Viveria uma vida brilhante, independente e feliz, porque a merecia. Ao sair pela porta do Hospital de Santa Maria, a escuridão da noite pareceu intensificar-se às minhas costas. As sirenes das ambulâncias continuavam a soar lastimosamente, mas o meu coração estava estranhamente em calma.
Deixei para trás a Dona Piedade com a cruel verdade e uma dor extrema. No entanto, os meus passos abrandaram de repente. Não por arrependimento, nem com a intenção de voltar para pagar os 35.000 euros e salvar aquele traidor. Esse dinheiro era o meu sangue e o meu suor. O futuro da minha filha Lúcia. Nem em sonhos pensaria em gastá-lo na vida do homem que tentou empurrar-nos, a mim e a minha filha, para a morte. Mas no mais profundo do meu coração restava a consciência de um ser humano. Eu era diferente deles. Embora fossem meus inimigos, o meu orgulho não me permitia ser tão cruel a ponto de ignorar uma vida que se apagava por falta de dinheiro. Parei junto ao meu carro e tirei o telemóvel. Não liguei a Dona Piedade, mas a um parceiro de longa data da minha empresa, o Sr. Queiroz, diretor da Fundação de Beneficência Ponte de Esperança. Sr. Queiroz, é a Sofia. Desculpe por ligar a estas horas. Sim, é que há um paciente urgente no Hospital de Santa Maria, um homem jovem, muito grave por um acidente de viação e de família humilde. Sim, a mãe é idosa e está debilitada, e foram burlados e perderam todo o seu dinheiro. Não podem pagar a operação. Respirei fundo e falei com calma. Agradecia-lhe que revisse o seu pedido de ajuda urgente. Eu respondo por ele. Sim, apenas o que os estatutos da Fundação permitirem. Não, por favor, não diga que fui eu que pedi. Simplesmente diga que soube através do hospital. Ao desligar, soltei um suspiro de alívio. Era a última e a mais digna coisa que podia fazer pelo Marco. Não tirei o dinheiro do meu próprio bolso, mas com a minha credibilidade abri-lhe uma via de salvação. Filo não porque restasse algum afeto de casal, mas porque queria acumular bom karma para a minha filha. Queria poder dizer com orgulho no futuro que vivia fazendo o correto como ser humano sem ter nada de que me envergonhar. Olhei ao longe para o átrio do hospital. A Dona Piedade continuava sentada ali, agarrada ao cartão que lhe tinha deixado, com um aspecto desolado e encolhido como uma folha seca perante uma tempestade. Os 35.000 euros nunca os receberia de mim. Teria de carregar com o peso da sua vida por si mesma. Teria de vender a moradia de 4 andares, que era o seu orgulho, para pagar as dívidas e as despesas médicas do seu filho. Esse era o preço que tinha de pagar. Abri a porta do carro e sentei-me ao volante. O suave aroma do perfume do interior envolveu-me, apagando o repugnante cheiro a desinfetante. O meu rosto no retrovisor parecia um pouco cansado, mas o meu olhar brilhava com firmeza. Adeus, passado, sussurrei. Liguei o motor e o carro deslizou suavemente pela estrada vazia. Pensei na Lúcia, que estaria a dormir placidamente em casa. Amanhã de manhã, quando ela acordasse, contar-lhe-ia uma história diferente. Uma história sobre uma mamã que lutou contra um dragão malvado para proteger o feliz castelo de mãe e filha. Ensinaria à minha filha que a amabilidade é valiosa, mas que deve ser oferecida às pessoas certas. Ensinar-lhe-ia a não deixar que ninguém pisasse o seu valor e a ter sempre uma via de escape, a independência econômica. Porque, quando a tempestade chega, o apoio mais sólido são as tuas próprias pernas e o dinheiro que ganhaste tu mesma. Naquela noite, dormi profundamente, sem sonhos. O pesadelo de 5 anos e o eco da chamada à meio da noite tinham terminado por completo. Com um corte civilizado e firme, tinha cortado o repugnante fio do destino. Mas a vida continuava. O tempo, como areia entre os dedos, trouxe mudanças inesperadas, e o karma, o juiz mais justo, ditou a sua sentença final para todos nós de uma maneira que ninguém pôde evitar. 2 anos depois, num frio final de ano em Lisboa, a cidade inteira estava ocupada a preparar-se para o Natal. Eu estava de pé no meu escritório do 20º andar, a contemplar a cidade cheia de luzes cintilantes. Sobre a minha secretária, uma placa brilhante dizia: Sofia Matos, vice-presidente. Nos últimos 2 anos, não tinha deixado de me esforçar.
De ser uma mulher abandonada pelo marido e expulsa pela sogra, tornei-me numa das executivas-chave do grupo. Comprei uma penthouse de luxo com vista para o skyline de Lisboa e trouxe os meus pais para viverem comigo. A Lúcia, já no primeiro ano da primária, frequentava um colégio internacional e crescia inteligente e bonita como a mãe. A minha vida agora estava cheia de risos e paz. Desfrutava de viagens ao estrangeiro com os meus valiosos amigos e, sobretudo, de uma liberdade absoluta. Às vezes, aproximavam-se de mim homens de sucesso, mas não tinha pressa. Desfrutava plenamente da felicidade de ser uma mulher solteira e orgulhosa. Na tarde da véspera de Natal, saí de carro para comprar enfeites para a minha nova casa. Enquanto esperava num semáforo de um cruzamento movimentado, uma cena no passeio deixou-me gelada. No passeio frio de uma movimentada rua comercial, uma idosa de cabelo completamente branco, vestida com roupas velhas e gastas, estava sentada no chão. Tentava dar de comer, colherada a colherada, uma papa a um homem sentado numa velha cadeira de rodas ao seu lado. O homem estava nos ossos, com as mãos e os pés retorcidos e a boca torta. Os seus olhos vazios olhavam para o infinito e a baba caía-lhe, ensopando o babete sujo que usava ao peito. Embora o pó do tempo e as dificuldades os tivessem deixado num estado miserável, reconheci instantaneamente que eram a Dona Piedade e o Marco. O Marco não tinha morrido. A operação salvou-lhe a vida, mas as graves sequelas do dano cerebral deixaram-no hemiplégico, perdendo a fala e a capacidade cognitiva, vivendo como um vegetal. Tornou-se uma criança num corpo de gigante, sem sentir nada. Dependia por completo de outros para todas as suas necessidades diárias, como comer e cuidar da higiene. E a Dona Piedade, depois de vender a baixo preço a casa na zona residencial para pagar as dívidas e as despesas do hospital, ficou sem nada. Com o dinheiro que lhe sobrou, mal conseguiu alugar um quarto úmido num bairro humilde. A sogra, que uma vez foi arrogante e autoritária, agora tinha se tornado a serva para toda a vida do seu filho incapacitado. O semáforo demoraria 30 segundos a mudar. Baixei um pouco a janela do carro para ver melhor. Come, querido, mais uma colherada. A mamã pede-te, suplicava a Dona Piedade com voz rouca e chorosa. Com mãos trêmulas, aproximou a papa da boca do Marco. Mas ele teve uma ligeira convulsão e atirou a tigela. A papa quente salpicou a roupa de ambos. A Dona Piedade desatou a chorar. Enquanto limpava com as mãos a papa da roupa do seu filho, batia no peito. Meu Deus, por que a minha vida é tão dura? Quem me dera que tivesses morrido então. Teria sido um alívio. Valéria, desgraçada, tu arruinaste-nos. O Marco, sentado ali, emitia sons sem sentido e chorava com os seus olhos sem alma. Talvez, no mais profundo do seu subconsciente destroçado, ainda sentisse dor e arrependimento, mas não podia falar nem mover-se para expiar os seus pecados. Estava preso na prisão do seu próprio corpo, obrigado a ver a sua idosa mãe sofrer todos os dias por sua culpa. Isso era um castigo mais terrível do que a morte. Ao ver a cena, já não sentia ódio no meu coração, apenas uma tristeza pela fugacidade da vida. Tinha ouvido o rumor de que a Valéria, a apreciada futura nora, depois de fugir com o dinheiro, foi descoberta pelo seu amante, o magnata, que lhe tirou todo o dinheiro e agora vivia miseravelmente escondida perto da fronteira. Realmente, cada um colhe o que semeia. Uma vez tentaram tirar-me tudo e encurralar-me, mas no final a sua própria avareza e maldade afundaram-nos num abismo de onde não podiam sair. A Dona Piedade levantou a cabeça e o seu olhar pousou no meu carro de luxo. Provavelmente não me viu através dos vidros fumados, mas viu a riqueza que tanto ansiava e que uma vez possuiu. Nos seus olhos havia inveja, arrependimento e desesperação. Nem nos seus sonhos mais loucos imaginaria que a pessoa sentada no carro era a mesma nora que tinha expulso por ser inútil. O semáforo ficou verde. Subi a janela e pisei o acelerador.
O carro deslizou para a frente, deixando para trás a imagem daquele casal miserável no meio da multidão buliçosa. Não parei para lhes dar dinheiro, nem saí do carro para os humilhar de novo. O meu silêncio e a minha partida eram a resposta mais clara. Agora pertencíamos a mundos diferentes. Conduzi para casa. Ali, os meus pais e a minha filha esperavam-me para o jantar da véspera de Natal. Ao chegar à porta, a Lúcia saiu a correr e abraçou-me. Mamã, já chegaste? O avô e a avó estavam à tua espera para a sopa. Abracei a minha filha, cheirei o aroma do seu cabelo e senti o calor da família que se espalhava pelo meu corpo. Já estou aqui, meu amor. Ao ver a mesa de Natal cheia de risos, os meus pais saudáveis e a minha boa filha, sorri, satisfeita. Isto era a verdadeira felicidade. Uma felicidade construída não sobre cálculos e enganos, mas sobre o amor verdadeiro, o esforço e a bondade.